Bom dia, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu convido todos os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 23. A palavra do Senhor diz: os falsos profetas. Então o Senhor nos dá uma instrução de acautelai-vos, resguardar, se precaver. É como se fosse algo de atenção para abrir os nossos olhos. Então, antes da leitura, eu gostaria de ler uma parte que eu achei muito interessante. Jesus mandou ter cuidado com falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Jesus mandou ter cuidado com falsos profetas e ensinos, porque eles enganam e desviam as pessoas da verdade de Deus, prometendo um paraíso fácil na terra e negando a necessidade de arrependimento e santidade. Esses falsos ensinamentos são como lobos em pele de cordeiro, parecendo inofensivos, mas na verdade promovem estilos de vida contrário à mensagem de Deus e buscam satisfazer desejos pessoais e ego. A forma de identificar e evitar esses falsos profetas e seus ensinos é através dos seus frutos, ou seja, verificando se suas ações e pregações levam à justiça, caridade e santidade, e não a uma vida de pecado ou libertinagem. Então eu gostaria de entrar nesses versos, que vai falar um pouco mais. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, nem em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, fala dos falsos, aqui está falando para termos cuidado com falsos ensinamentos, ou até ensinar, você tem que ser feliz nesse mundo, como se aqui fosse a nossa terra, a nossa glória. A nossa glória não é aqui, a nossa glória é nos céus, junto com o Senhor. Mas é interessante quando fala dos seus frutos, porque a uva vem da videira, os figos da figueira, e não tem como um fruto sair de outra árvore, não tem como. Então, pela sua vida, pelas suas atitudes, nós podemos averiguar se realmente é um verdadeiro ali, homem de Deus ou não. Eu achei interessante isso. Mas nem todos que me dizem Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Isso me chamou muita atenção também. Porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Se olharmos para essa palavra, são três coisas por exemplo, que o irmão aqui trabalhou na obra de Deus. Mas mesmo trabalhar na obra de Deus, sendo algo vazio, chegar no dia do juízo final, não vai adiantar nada. Mesmo tendo a pessoa tendo um cargo na igreja, fazendo várias tarefas na igreja, se isso for de uma forma vazia para o Senhor, sem amor, sem comprometimento, quando chegar ali perto de Deus, Deus pode falar, eu nem te conheço, você pratica o que é mal, você pratica a iniquidade, então apartai-vos de mim. Isso me chamou muito a atenção. E Colossenses também, Colossenses,
capítulo 2, do versículo 8 até o 10. E é claro que o arrependimento, o maior fruto que uma pessoa pode ter é o arrependimento verdadeiro e genuíno. Porque o arrependimento, ele traz vida. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Um arrependimento, para que possamos, sempre estar se voltando para o Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 8. Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. A advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então tem outra advertência contra falsos ensinos. Paulo nos adverte através do Espírito Santo para que temos cuidado e não venhamos nos confundir. Imagina só, fiquei pensando nisso. Nós que conhecemos, nós conhecemos a palavra. E se caímos num momento de tanta fragilidade nas nossas vidas, num momento de dor, e alguém querer apresentar algo que não é o que tem sido pregado, o que está na Bíblia. Então o Senhor não quer que nós venhamos a se perder, porque nós não fomos destinados, Deus não fez o inferno para o homem, mas sim para os anjos, que se desviaram dele, para o diabo. Então eu achei muito interessante, porque o mundo em si, ele já tem a sua caminhada, já tem o pecado ali reina no mundo, mas a gente tem que tomar o cuidado. E sobre isso também, eu gostaria de comentar algo aqui com os irmãos. Por mais que estamos aqui, nem sempre é muito bom estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, é maravilhoso, mas vai ter momentos que a própria palavra do Senhor vai nos confrontar. E isso vai nos ferir. E isso é bom para nós, porque é sinal que o Espírito Santo quer que mudemos de direção. Isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que querem escutar só aquilo que convém. Muitas pessoas, que nem aqui, com a sua filosofia e vãs sutilezas. Olha só, tradição dos homens. Olha, vem aqui. Vem ouvir a palavra. Você tem que ser feliz, porque você está sofrendo, E pare de sofrer, você tem que prosperar. Mas imagina só, se formos no local que só escutamos aquilo que a nossa carne quer, isso pode nos levar ao quê? A perdição eterna. E se não tiver o confronto com o pecado, e se não tiver, você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que se voltar para o Senhor. A pessoa ela vai morrer eternamente. Ela vai morrer no pecado, não adianta. Então achei isso interessante. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Então, a pessoa pode até pensar, mas eu venho para a igreja, eu congrego, e a palavra do Senhor fala que nós não podemos deixar de congregar. E isso é verdade. Mas isso é importante, é um ponto importante, porque aqui estamos, Deus está nos instruindo, nos ajudando, está nos limpando através da sua palavra. Mas também a pessoa não pode se prender também só de estar aqui. Porque se estivermos aqui só adorando o Senhor com lábios e não adorando o Senhor Espírito em verdade, não buscando a santidade, não buscando se voltar para o Senhor, vamos estar vazio. Então tudo isso é um complemento. É estar aqui, mas também adorar o Senhor. De fato e de verdade, buscar a santidade dele. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Leais
são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. De novo eu vou ler. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos do que odeia são enganosos. Muitas vezes vamos entrar aqui e vamos sair ferido, vamos sair chateado, vamos sair triste, porque a palavra do Senhor nos confronta. E isso é bom. Leal é a ferida. Olha só, leais são as feridas feitas pelo que ama. E quem é que nos ama de verdade? É Jesus. E vai lá na nossa alma, nos fere, né? Nos machuca. Eu tenho que mudar, Pai. Mesmo eu não conseguindo, me ajuda. Porque o beijo, porém os beijos do que odeia são enganosos. Quem beijou Jesus na face? Enganou ele. Foi Judas. Quem se perdeu? Foi Judas. Judas não se arrependeu, então Judas se perdeu. Poderia ter se arrependido, mas ele se perdeu. E o Senhor foi exaltado, né? Olha, é muito interessante isso. Então, o que adianta estarmos no lugar? Imagina só alguém chegar em nós e falar assim: vem aqui, o importante é você se sentir bem. Deus está em todos os lugares. Mas será que está conforme a palavra do Senhor? Será que está pregando o evangelho mesmo, de verdade? Está falando sobre arrependimento? Está falando sobre o batismo, sobre a santidade? Está falando? E outra coisa, e se a pessoa pegar e falar assim: vem aqui, experimenta isso. Você está sofrendo, isso vai te trazer um alívio. As drogas, o álcool, você pode parar a hora que você quiser. É o que o mundo prega. Quando a gente assiste um comercial de televisão, as pessoas bebendo, felizes, e parece que a vida é assim. E é totalmente ao contrário disso. É derrota, né? São pessoas que acabam sendo destruídas. Mas que bom que estamos aqui. Marcos capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vos chamar justos, e sim pecadores. Então estamos no local certo. Nós somos doentes. Nós estamos lutando contra o pecado. E só quem pode nos dar a cura dessa doença maldita é Jesus. A pior doença que tem é o pecado. Porque mesmo que a pessoa morra com uma doença tão trágica, uma morte tão trágica, mas se ela for salva, glória a Deus, ela venceu. Agora, se a pessoa morrer no pecado, mesmo com o corpo íntegro, ela vai sofrer pela eternidade. Então, estamos no local certo, mas devemos sim tomar cuidado com os falsos ensinamentos. Então, eu fiquei pensando nisso, não é? Muitas das vezes pode acontecer isso aqui com qualquer um de nós. Poxa, eu me sinto doente, desanimado, frustrado, triste, angustiado, não sei mais o que fazer. Já orei, nada muda. O que eu faço? Muitas das vezes, irmãos, o inimigo ele não vai querer atacar nós quando estamos fortes. Pode ser através de um ensino, né, um ensino de um falso profeta. Pode ser através dos rudimentos do mundo, do pecado, das pessoas querendo nos atrair para as coisas erradas. Mas eu estou me sentindo assim e não sei o que fazer. Eu fiquei pensando nisso. Já orei, nada muda. Creia em Deus. Entrega os seus problemas, seus fardos, a sujeira, a podridão, a imundícia, pensamentos ruins. Tire a mochila da vergonha das costas. Fale tudo e não esconda nada. Transfira esse peso para o Senhor. Entrega tudo isso nas mãos de Deus. Ou qualquer outro problema que seja. E confia nele. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso e pode mudar qualquer situação. Não há nenhuma situação impossível para ele. Então aqui o Senhor chama os pecadores, os falhos, sujos e imundos, para serem limpos, curados, restaurados, libertos do pecado. E nos dá vida nova. Aqui mesmo o Senhor nos dá vida.
O Senhor nos dá esperança aqui, por mais que a gente tenha dificuldades aqui. E também, né, a esperança da vida eterna, porque a gente tem que caminhar com o Senhor até o fim, para obtermos essa coroa, né? Para receber um nome novo lá nos céus. Então achei interessante isso, irmãos. Então devemos tomar muito cuidado. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui fala sobre apostasia, a negação ou abandono da fé, que o Espírito Santo, que fala aqui, ora, o Espírito com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos, né, muitas pessoas aqui vão o quê? Vão negar, vão abandonar a fé, porque vão obedecer o Espírito, porque quando é letra minúscula não é Deus, não é Espírito Santo, vão obedecer a demônios, a ensinamentos de demônios. Então, por mais que a pessoa pode até falar assim, vem cá, isso é bom, a gente tem que ver se realmente isso é bom, se realmente está conforme a palavra do Senhor, para a gente não ser enganado, porque tudo que Deus fez é bom, né? Deus ele não se mistura com o pecado. Outra palavra que eu achei interessante, 1 João, irmãos, eu já estou terminando. 1 João, capítulo 2, versículo 22 ao 26. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, o anticristo que nega, né, que Jesus é o Cristo, ele nega também o Pai. Se alguém negar o Filho, automaticamente vai negar o Pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Não é? Agora nós devemos também permanecer desde o princípio, né? Para que tenhamos o Filho e o Pai. E para que no fim tenhamos a vida eterna. Então não podemos nos esquecer disso. E para finalizar, meu irmão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade do que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo
nos da couraça, da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas a qualquer momento pode acontecer isso. Hoje, daqui uma hora, daqui um minuto, então devemos vigiar. É interessante que essa passagem eu lembrei das virgens, né? Aquelas 10, né? 5 prudentes, 5 nécias. 5 eram prudentes, né? 5 ali estavam com azeite na sua botija. Mas chegou um momento que demorou para o noivo passar e elas dormiram. E depois, quando ele passou, as 5 acompanharam porque estavam com as suas botijas cheias de azeite. E as outras 5 não entraram. Então que possamos estar cheio, né, com as nossas botijas cheias. Por mais que pode ser que o Senhor volte logo ou demore. Nós venhamos até esperar nessa espera chegar o nosso momento de falecermos. Mas a nossa botija tem que estar cheia, né? Para que um dia possamos estar com Ele, para todo sempre. Obrigado, irmãos, pela paciência.